Ao falar sobre Satanás, o que vem à nossa cabeça? Um monstro com chifres, olhos vermelhos assustadores, não é mesmo? Satanás era um anjo que habitava os céus, mas sua ganância e inveja foram tantas que Deus o expulsou do paraíso. Mesmo assim, Satanás conseguiu convencer e levar 1/3 dos anjos, os transformando em demônios. A Bíblia sempre nos mostrou que os demônios existem. O próprio Jesus falou muito acerca de demônios. Os demônios são anjos caídos que não têm corpo físico, portanto, procuram corpo para habitarem. E eles têm possuído muitos corpos, no caso do demônio íncubos e súcubos. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas curiosas sobre o universo mitológico. Se alguma vez na vida você acordou e não conseguiu se mexer, então passou por um fenômeno chamado paralisia do sono. Nessa situação, ao acordar, a pessoa abre os olhos, mas não consegue mover qualquer outra parte do corpo. Realmente é algo muito assustador e que causa uma sensação de não ter controle do próprio corpo. E o que pode acontecer nesse momento são forças espirituais se aproveitarem dessa situação para agirem na sua vida. O que irei perguntar aqui pode parecer algo pessoal ou até mesmo loucura da minha parte, mas vocês já tiveram terríveis pesadelos com alguém conhecido ou um desconhecido e durante esses sonhos vocês estavam namorando? Se a sua resposta for sim, provavelmente você sofreu um ataque espiritual. Pois é, existem demônios que invadem nossos sonhos e causam sensações bem estranhas em nosso corpo e sentimos até mesmo seu efeito ao acordarmos. Os primeiros relatos sobre essas entidades surgiram na Mesopotâmia por volta de 2400 a.C., mas o mito ganhou popularidade na Idade Média, quando mulheres foram acusadas de encontrar demônios e de praticar bruxaria em troca. Estou falando dos íncubos e súcubos. Já ouviram falar desses demônios sexuais? Há quem acredite que a energia sexual dos seres humanos seja responsável por atrair entidades que se alimentam dela durante os sonhos. Vou explicar sobre cada um e o que ele pode fazer com você em sonho. Muitos descrevem súcubo como um demônio inteligente, sexy e muito sedutora. Súcubo deriva de sucumbere, deitar de baixo. Embora consiga entrar nos pensamentos dos homens, não se deixe enganar por ela. Suas verdadeiras intenções são mortais e destroem os homens a cada contato. Súcubo é uma personagem referenciada pela cultura popular e mitologias como um demônio com aparência feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual com eles para lhes roubar a energia vital. De acordo com a lenda, a súcubo se alimenta da energia sexual dos homens e coleta seu esperma para engravidar a si mesma ou a outras súcubas. E quando invade o sonho de uma pessoa, ele toma a aparência do seu desejo sexual e suga a energia proveniente do prazer do atacado. As súcubas tendem a ficar mais fortes e mais frequentes em épocas de transição de lua cheia, com isso ficando mais descontroladas e mais sedentas. Esses seres estão associados a casos de doenças e tormentos psicológicos de origem sexual, pois após os ataques se seguiam pesadelos e profanações noturnas das vítimas, sendo a explicação mitológica para essas ações físicas e imaginárias. De acordo com a mitologia, são seres que podem viver há aproximadamente 750 anos. A sua energia sexual é muito potente e ela sente vontade de fazer amor a todo momento. Uma descrição como esta faz qualquer homem babar e é justamente isto que acontece. Milhares de homens já tiveram sonhos com súcubos e muitos se encontram tão viciados que procuram rituais para poderem chamá-las. Em relação à identidade sexual, íncubos e súcubos não se configuram como homens nem como mulheres, pois são demônios. Assim, eles se transfiguram para dar prazer para aqueles que os abrigam em seus sonhos. Durante os sonhos masculinos com súcubos, os homens podem ver uma mulher muito atraente, do jeito que sempre sonharam, se aproximar de seu corpo na cama e começar a ter relações sexuais com eles. Todo este processo pode criar uma relação muito próxima entre a pessoa e o demônio. Assim, quando momentos assustadores começam a acontecer, o homem não se dá conta de que está sofrendo de um mal demoníaco. E isso tudo acontece de forma muito real. O homem se torna uma vítima, criando assim um ciclo que o torna um completo viciado, o que acaba atrapalhando sua vida no dia a dia. O homem pode acordar cansado e com o corpo muito pesado, como se realmente tivesse feito muito sexo,
Mas esses demônios femininos nem sempre foram tão glamurosos e muito menos atraentes. Desde o início de sua lenda até a Idade Média, as súcubus foram consideradas criaturas horríveis e deformadas. Elas eram um pouco menores do que a média das pessoas e se abaixavam e engatinhavam em vez de andar eretas. Seus pés eram como raptores, seus rostos como espanto de tão feias e seus dedos com garras gigantes. Os demônios de hoje têm um carisma intenso e poder sedutor para combinar com sua beleza. Elas são criaturas inteligentes que podem atormentar os homens com suas palavras tanto quanto com seus corpos. Elas podem ser dominadoras e vingativas se forem menosprezadas, mas em última análise, se orgulham de sua capacidade de agradar e manipular os homens. Quem já experimentou ou experimenta essa sensação sabe do que estou falando e também do quanto isso pode ser assustador e gerar dependência sexual. Cuidado, vigie para não ser uma vítima delas. Depois que elas entrarem em seus sonhos e dominarem sua vida, você nunca mais será o mesmo. Acredite no que estou falando. Como existem os demônios que atacam os homens e mexem com seus imaginários, existem também os demônios que atacam as mulheres em sonho, atormentando elas e as escravizando sexualmente. A partir de agora irei falar deles, dos íncubos, seres das trevas. A palavra íncubo veio do latim incubare, que significa estar por cima, referenciando geralmente uma posição sexual. Estes demônios íncubos são em sua maioria transfigurados em afeições masculinas, por vezes animalescas e bem peludas. Nada atraente, mas de que forma eles podem aparecer nos sonhos? Eles aparecem durante o sono de mulheres ou homens homossexuais para copularem com eles. Muitos traumas podem ser decorrentes dessas situações. As mulheres podem engravidar durante o sono e terem sonos onde este bebê pode se tornar realidade. É importante que elas saibam diferenciar entre a vida real e o mundo dos sonhos, senão elas podem chegar a enlouquecer. Homossexuais com uma vida sexual reprimida podem se sentir muito bem. Entretanto, uma hora, o homem, geralmente de bela feição, pode se mostrar enquanto demônio, como um ser pequeno e com muitos pelos pelo corpo. Assustador demais como esse tipo de coisa pode acontecer enquanto se dorme. Em várias situações, pessoas chegaram a relatar abusos sexuais e muita dor pelos órgãos íntimos, pois as proporções destes seres são muito grandes e longes do padrão humano. Durante estes coitos, estes demônios sugam a nossa energia, chamada de energia sexual ou energia vital, de onde provém toda a vida. E quem já teve esse tipo de experiência revela que não é nada prazeroso, além de ser extremamente perigoso. As pessoas que tiveram contato com esse demônio podem acordar muito cansadas e doloridas, como se realmente tivessem feito muito sexo de maneira violenta. Como a dor é algo psicológico, mesmo que não haja marcas na vagina ou no ânus, a dor pode ser sentida devido à grande carga de prazer proporcionada. Em relação a este fator do prazer, no começo estas relações tendem a ser cuidadosas e prazerosas para ambas, criando momentos onde realmente orgasmos acontecem, mas com um ritmo acelerado, o vício destes sonhos pode ser prejudicial para a pessoa que sonha e não consegue mais parar. Estes tipos de sonhos podem deixar a mulher muito traumatizada na vida real, dando-lhe muito medo para relações normais. Isso sem contar que pode causar algum tipo de dependência emocional ou frustrações em relacionamentos anteriores. E nessa busca louca pelo prazer momentâneo, acabam invocando essas criaturas das trevas para se satisfazerem. Uma ideia totalmente absurda e perigosa. Mas como todo fato mitológico tem suas verdades, com esses demônios não poderiam ser nada diferentes. Há uma história dessa lenda aqui no Brasil e provavelmente você já ouviu falar dessa história, a lenda do Boto Cor-de-Rosa. Uma lenda brasileira popular na região norte pode ser a descrição de um íncubo, a do Boto Cor-de-Rosa. De acordo com as lendas, o golfinho de água doce se transformaria em homem para seduzir garotas e seria reconhecido pelo chapéu que usa para esconder o buraco na cabeça. E não parava por aí. Quando o homem conseguia o que queria e engravidava as pobres moças, ele retornava para o rio assumindo sua verdadeira forma, que era um animal. Essa lenda, na verdade, se trata de um dos íncubos espalhados pelo mundo, com um único objetivo: seduzir e destruir a vida das mulheres. E não é somente no Brasil que esses monstros demoníacos ganharam história. Há também íncubos anões no folclore do Chile, do Equador e da África do Sul. Neste último caso, há quem aumente a altura da cama com tijolos para se proteger. Parece mentira, mas histórias com esses demônios ainda são usadas para esconder casos de abusos e gravidez indesejada. Há relato de um caso muito assustador, e até mesmo para você que terá acesso a essa informação parece ser algo fantasioso, mas uma mulher de aproximadamente 20 anos relatou
relatou que teve uma experiência com esse ser demoníaco e tudo aconteceu enquanto dormia em seu quarto. A moça em questão tinha o hábito de deitar com a janela do quarto aberta e naquela noite em especial algo aconteceu e que mudou sua vida para sempre. Enquanto dormia, sentiu alguém ou algo mexer em seus lençóis. Imediatamente abriu os olhos e viu do lado da sua cama um ser de aparência bonita beijar seu pescoço enquanto segurava as suas mãos. Ela, sem acreditar naquilo e paralisada em cima da cama, não conseguia se mexer e nem gritar por ajuda. Algo parecia ter segurado a sua voz. E do nada, aquele aparente homem se transformou em uma figura assustadora, com os olhos vermelhos e 2 chifres pequenos, o que causou mais espanto ainda. E o medo era tanto que a moça só pensou em uma coisa. Ela começou a rezar. Rezou pedindo ajuda, pedindo que aquilo ali fosse embora do seu quarto. Em seu relato, ela disse que alguma coisa o fez parar, o jogando contra a parede, enquanto ele, desesperado por um ser maior que ele, fugiu pela janela e nunca mais retornou. Só assim a moça conseguiu ter voz e sair da sua cama para fechar as janelas. Algo que ela levou para a sua vida é nunca dar brechas para esses seres terem acesso à sua vida. O mal pode entrar em qualquer parte e qualquer hora na vida daquele que deixa o caminho aberto para ele. O que para ela parecia ser apenas um sonho, embora fosse real, causou dores no corpo ao acordar e marcas em seu pescoço, como se alguém fisicamente fosse até seu quarto e fizesse aquilo com ela. Mas era um ser espiritual e com forças para assumir formas humanas e assim conseguir fazer mais vítimas. E hoje em dia eu afirmo dizer que com a tecnologia, estes seres do mal passaram a se conectar não somente em sonhos com as pessoas, mas também através de um computador. Os demônios não buscam esse contato ativamente, mas esperam uma oportunidade para agirem. Hoje, por exemplo, os sites pornográficos são a própria representação dos súcubos e íncubos, ou seja, você obtém seu prazer virtual. Os demônios sexuais ficam por perto e satisfeitos, mas os seres humanos que estão utilizando esse atalho acabam ficando cada vez mais insatisfeitos, pois aquilo ali é uma fantasia que homens e mulheres têm para buscarem algum prazer sexual, o que tornam em grandes frustrações e destruições nas suas vidas. Muitas das vezes, quem assiste com frequência já está viciado, e isso gera grande transtorno e destruição da família, com os amigos, no trabalho e no convívio social em geral. O que parece ser apenas uma brincadeira se torna bem mais sério e fora de controle. O melhor que você tem a fazer é não dar brecha para eles entrarem na sua vida. Se afaste de tudo que possa chamar eles para a tua casa e tua vida. Vigie e tenha cuidado. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história dos demônios sexuais, chamados de súcubos e íncubos? Acredita que eles realmente possam atacar pessoas enquanto elas dormem? Escreva aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenha alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui embaixo, que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!